Muitos outros aí, Jonatas, Alixson, o Elton, Alisson, tem muitos jovens aí, muitos Adrianos que Deus vai levantar nesse estado para pregar a palavra de Deus. Quantos acreditam nessa palavra? Abra sua Bíblia comigo nos Antigos Testamentos. Segundo livro dos Reis. Eu não sei se a caravana de João Câmara está por aí. Vieram alguns jovens de João Câmara. Não sei se foram ali em Parnamirim, mas vão voltar. Não sei se vai dar tempo, né? Alegria rever o líder de jovens lá de Parnamirim. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, a obra que Deus colocou em suas mãos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22 e 23. Não tem nem como você fugir do 23, porque está colado com o 22. É verdade? A dupla Gabriel e Lucas, Lucas e Gabriel, é a mesma coisa, né? Se vocês olhar para os dois, vai ver que é a mesma coisa. Eu olhei ali e perguntei, são gêmeos? Eles disseram, não, somos irmãos. Eu disse, está certo, e tem gêmeos que não são irmãos, brincadeira. Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês, tá? Jovens, parece que cada um tem 18 anos. Qual é o mais velho aí? Tu é o mais velho? Tu tem quanto? 18, engraçado, eu olho para você, não lhe daria 18 nunca, lhe daria 30, brincadeira, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe o ministério desses jovens. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 22 e verso 1, Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, eu não queria nem ler esses nomes aqui, mas não tem como eu fugir disso aqui. Gédida, filha de Adaías, de Boscate, nome difícil. Fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Capítulo 23 e verso 1. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, para que se ajuntassem a ele. Capítulo 23 e verso 25. Nem antes nem depois dele houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Eu posso ouvir um amém? Amém. Diga mais forte, amém. Amém. Sente-se por gentileza, empreste-me os seus ouvidos, dê-me a preciosidade da sua atenção. Olha para cá, por favor, deixa eu só dar um aviso aqui. O material do Lucas e do Gabriel vai estar lá no, como é o nome do negócio? O povo é chique, né? Dejad Story, é isso mesmo? Dejad Story, está na minha direita aqui, não é isso? Vai estar aqui no Dejad Story os CDs do Lucas e do Gabriel. Você vai passar lá e vai abençoar o ministério deles, tá bom? Eu estou praticamente sem material, eu tenho livros escritos, tenho DVDs e estou praticamente sem. O único material que eu tenho aí, eu tenho esse CD audiobook sobre os heróis da fé. Ontem à noite eu pregando aqui, citei alguns heróis da fé. Aqui está completo, não para você ler, para você ouvir. Os 20 homens que impactaram o mundo com a mensagem do Evangelho, 20 avivalistas, dentre os que eu citei ontem, aqui estão todos eles, aquele livro Heróis da Fé, para você ouvir, tá bom? Vai estar lá no Dejad Story, é isso mesmo, né? Dejad Story, você vai passar lá e vai
adquirir, eu vou abençoar a sua vida e você vai abençoar a minha. Se você levar um CD desse, você vai pagar só R$10. Em todos os lugares por aí é 20, 25. Aqui você vai pagar só 10. Passa lá depois e adquira, o nosso material estará lá. Quantos estão dispostos a ouvirem pelo menos 30 minutos da palavra de Deus? Diga amém. Quantos estão sedentos pela palavra de Deus? Diga amém. Quantos irão dar glória a Deus hoje ao ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Só quem não vai mais andar no nosso meio e vai parar para ouvir a palavra de Deus, diga amém. Maravilha. Empreste-me os seus ouvidos, deixe-me falar com vocês sobre algo que Deus colocou no meu coração ontem para falar neste lugar. Começamos ontem falando aqui sobre um assunto muito interessante, baseado no capítulo 22 do segundo livro dos Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Lemos os mesmos versículos que nós lemos hoje. Começamos falando ontem aqui sobre um dos maiores avivamentos que aconteceu no Antigo Testamento. E nós enfatizamos aqui ontem que para um grande avivamento, Deus irá usar um instrumento seu. E eu enfatizei aqui ontem que Deus levantou um moço que estava fora de todos os padrões e probabilidades. E a minha ênfase aqui ontem foi que Deus usou aquele jovem chamado Josias, que começou a reinar com 8 anos, para quebrar todas as probabilidades. E eu disse aqui ontem que Deus estava levantando uma geração de moças e rapazes no estado do Rio Grande do Norte, por que não dizer aqui no Dejade, e em pessoas que estão nos assistindo também, para quebrar todas as probabilidades do negativo, da contrariedade. O Deus que ajudou Josias, Ele irá ajudar você a quebrar estas probabilidades. Olha para cá para eu dizer uma coisa para você sobre o aparecimento de Josias. Isso é incontestável. Sobre a chamada de Josias, isto também é incontestável. Mas pastor Adriano, em qual contexto Deus levantou aquele moço? Olha para cá. Deus é especialista em levantar homens e mulheres para usar de forma extraordinária em contextos contrários. Como assim, pastor? É na hora da crise que Ele chama. É quando todas as expectativas não existem mais que Ele chama. É quando alguém chega a declarar que não existe mais jeito. É aí que Ele levanta. É aí que Ele chama. É aí que Ele usa para a glória do nome dEle. A especialidade de Deus é que dentro de um contexto de crise, Ele sempre terá um Josias, Ele sempre terá um Elias, Ele sempre terá um Daniel, Ele sempre terá um Eliseu, Ele sempre terá um Isaías, Ele sempre terá um Ezequiel, Ele sempre terá um Micaías para levantar dentro de um contexto de dificuldade. Olha para cá. Eu não sei como você classifica o contexto que você está vivendo, mas eu vim aqui nesta noite para te dizer: tu vais ser o instrumento que Deus vai levantar dentro do contexto contrário para um grande avivamento. Deixa eu ver quem recebe esta palavra esta noite. Pastor Adriano, qual foi o contexto em que aparece Josias? Eu vou fazer alguns apontamentos aqui para você, no capítulo 22, para chegarmos no capítulo 23. Em primeiro lugar, quando você olha para o contexto em que Josias apareceu, você vai descobrir
que o culto que antes era realizado na casa do Senhor, ele foi desativado. O que é isso, pastor? Não está mais existindo culto. As pessoas estão lá, mas não tem mais culto. O candelabro está lá, mas não tem mais culto. O santuário está lá, mas não tem mais culto. O azeite até está lá, que eles levavam para o culto do santuário, mas não tem mais culto. O profeta está lá, mas não tem mais culto. O sacerdote está lá, mas não tem mais culto. Olha para cá, a maior estratégia de Satanás nesses últimos dias para frear o avivamento que Deus está trazendo sobre a minha e sobre a sua vida é desativar o culto. Quantas pessoas estão com cara de crente, mas não cultuam mais? Quantas pessoas estão com jeito de sacerdote e de profeta, mas não tem mais culto? Quantos ajuntamentos, e nesses ajuntamentos nós estamos vendo muitas coisas, menos culto. Deus nos trouxe aqui esta noite para dizer, sabe o que? Que acabe tudo, mas que jamais acabe o culto. Que todas as coisas que não edificam, que não glorificam a Deus, seja desativada, mas que jamais o culto seja desativado. Ei, lá onde você estuda tem que ter culto, lá onde você trabalha tem que ter culto, lá onde você mora tem que ter culto. Ei, onde você congrega tem que existir culto. Satanás não vai desativar o culto da tua vida, a adoração da tua vida, o louvor da tua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Cadê aqueles que vão fazer um compromisso de nunca pararem o culto? Cadê? Não baixa a mão não, não baixa a mão não. Eu estou vendo alguém que ficou de pé, como que se esteja é como que ela estivesse dizendo assim: conta comigo, pastor, conta comigo, pastor. No que depender de mim não vai acabar o culto, no que depender de mim não vai faltar o culto. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Só os que estão assumindo este compromisso, levante a mão, abra a boca. Só quem vai cultuar, deixa eu ver, cadê o culto? Aleluia, aleluia. A pior tristeza que existe, queridos, é você olhar para o lugar do culto e ver que o culto foi desativado. Se nós não tivermos cuidado, Satanás, de forma sorrateira, ele vai trazendo coisas para a minha vida, para a tua vida e para a igreja, que vai substituindo o culto. Uma das maiores tristezas que eu tive no meu ministério foi quando eu comecei a visitar alguns países do continente europeu para pregar evangelho lá. Quando eu cheguei lá, uma das maiores tristezas da minha alma era entrar em igrejas em que alguém dizia: pastor Adriano, aqui já teve culto de 15 mil pessoas. Pastor Adriano, o avivamento que existiu aqui abalou toda a Inglaterra. Eu olhar para aquele lugar, ver um piano empoeirado, ver uma igreja vazia, ou às vezes 4 ou 5 crentes que estavam lá sem ânimo algum. Eu perguntei: o que foi isso? Eles disseram: pastor, o culto foi desativado, a igreja não existe mais aqui. O que existem são lembranças do passado, de um tempo de avivamento. Ei, a estratégia de Satanás é levar a igreja brasileira à bancarrota. Está querendo substituir o culto verdadeiro por subterfúgios, está querendo substituir o culto verdadeiro, ei, por culto à distância, culto via internet. Já tem crente que não vai mais para a igreja, o culto dele agora é via WhatsApp, o culto dele agora é via internet. Ei, Satanás
Satanás está logrando êxito ao desativar o culto da vida de alguém, mas Deus está levantando. Deixa eu ver se eu já começo a ver aqui uma geração de homens e mulheres, de moças e rapazes, que estão se levantando para dizer: o culto não vai acabar, o culto não vai acabar, o culto não vai acabar, o culto não vai acabar. Só onde o culto não vai acabar, deixa eu ver, quem veio trazer nesta noite o seu culto? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Deixa eu ver. Eu queria que você levantasse as duas mãos. As duas mãos. Se tiver problema de bucite, artrite, artrose, seja curado agora em nome de Jesus. Mas levante as duas mãos. Olha que coisa linda. O Deixar está dizendo que o culto não vai parar e que ele não será desativado. Aproveita que está com a mão levantada. Abre a boca e adora o nome de Jesus. Queridos, para vocês terem uma ideia da situação em que se encontrava o culto na casa de Deus, ou no lugar que Deus havia levantado para que as pessoas cultuassem, quando você chega no capítulo 22, versículos 5 e 6, você vai ver duas vezes a Bíblia falando sobre o estrago na casa do Senhor. Podem ler que está escrito lá: estava tendo estrago, coisas estragadas, o santuário estragado, o lugar do culto estragado. Quando Josias viu aquilo, Josias disse: não, este lugar não é lugar de coisas estragadas. Tudo até pode se estragar, menos o lugar da adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que Josias disse? Eu preciso de um avivamento para consertar o que está estragado na casa do Senhor. Eu vim aqui nesta noite para dizer: o que está estragado vai ser consertado. Satanás vai quebrar a cara, Satanás vai ser envergonhado. Ele está querendo acabar, mas ele não vai conseguir. Ei, vai ser consertado o que está estragado. A primeira coisa que Josias fez, chamou o escrivão Safã, disse ao escrivão Safã: vá lá na casa do Senhor, depois de ter feito uma grande coleta financeira, para comprar utensílios, para comprar ferramentas para reparar o estrago que existia na casa do Senhor. Quando o escrivão Safã chegou na casa do Senhor, ele encontrou o sacerdote Ilquias. Quando ele chega diante do sacerdote, parece que eu vejo ele dizer: olha, o rei que se levantou agora não é simplesmente um rei, é um instrumento que Deus levantou para um grande avivamento. E a ordem dele é que eu viesse à casa do Senhor para ver o estrago que está acontecendo aqui. Sabe o que é que a Bíblia diz? O sacerdote Ilquias, ele começa a fazer meio que uma varredura na casa do Senhor, e de repente, para surpresa de Safã, o sacerdote grita, e o grito do sacerdote é: Safã, eu achei o livro da lei que estava perdido na casa do Senhor. Sabe por que estava estragado? É porque o livro da lei estava perdido e esquecido. Sabe por que o culto estava desativado? É porque o livro da lei estava esquecido e perdido. Sabe por que aqui estão trocando culto por show? É porque o livro da lei está perdido em muitos lugares. Sabe por que aqui estão trocando evangelização por festa country? É porque o livro da lei está perdido em muitos lugares. Sabe por que não tem mais santificação no meio de muitos jovens? Estão trocando isso pelas baladas gospel. É porque o livro da lei está perdido em muitos lugares. Nós estamos tendo tempo para tudo, e o livro da lei está ficando de lado. Nós temos tempo para tudo no que chamamos ajuntamento.
Temos tempo para as batucadas, temos tempo para os frevos, temos tempo para os regues e samba rock que estão tocando dentro das igrejas e alguém se rebolando, cantando e pulando. Isso para mim não é avivamento, isso para mim é carne assanhada. Nós estamos tendo tempo para muita coisa. Sabe por quê? Porque o livro da lei está escondido em muitos lugares. Ei, a maior tristeza da alma nossa é quando nós chegamos em alguns lugares e não vemos mais a Bíblia aberta. Aí estão gritando e pedindo avivamento. Qual é o avivamento que você quer? Se a Bíblia na sua casa está empoeirada, qual é o avivamento que você quer? Se você tem tempo para ficar o dia inteiro no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, mas não tem tempo mais para ler a Bíblia Sagrada, o livro está perdido na vida de muita gente. Mahatma Gandhi, o homem que deu anistia à Índia, disse: sabe o que? Queimem todos os livros do mundo, deixe só a Bíblia e eu não vou sentir falta de mais nenhum. Ei, você já ouviu falar de um baiano de 1,53 m chamado Rui Barbosa? Sabe o que era Rui Barbosa? Estadista. Ei, estadista é um homem poliglota, falava vários idiomas, um alto conhecedor da política. Uma certa vez Rui Barbosa, ele estudou a gramática brasileira e descobriu 43 erros na gramática brasileira. Rui Barbosa ficou empolgado, olhou para os amigos dele e disse: caros amigos, eu agora vou ler a Bíblia e vou descobrir todos os erros que tem na Bíblia. Ele leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Passando-se os dias, ele encontrou com seus amigos, eles perguntaram: e aí, doutor Rui, quantos erros o senhor encontrou na Bíblia? Rui Barbosa, de cabeça baixa, disse: caros colegas, eu fui procurar os erros da Bíblia e aconteceu o contrário. A Bíblia descobriu todos os erros da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Conta-se que alguém chegou certa vez na biblioteca de Rui Barbosa, uma das maiores de São Paulo. Quando chegou lá, viu um livro da capa preta lá em cima. Aí perguntaram assim: que livro é esse? O que é isso? Ele disse: depende. Alguém perguntou: depende do que? Rui Barbosa disse: se você tiver com fome é pão, se você tiver com sede é água, se você tiver perdido é bússola, se você tiver morto é vida, se você tiver desgraçado é graça, se você tiver fraco é força. Depende. É o livro maior da humanidade, é a bússola divina, é a carta magna de Deus para o homem. Aí alguém perguntou: por que ela está em cima? Ele disse: porque em cima é a coroa de todos os livros. Alguém tirou de cima e colocou embaixo. Embaixo é o que? Ele disse: é a sustentação da minha biblioteca. Aí tirou de baixo e colocou no meio. No meio é o que? Ele disse: é o coração dos meus livros. Rui Barbosa escreveu uma frase que tornou-se célebre. Ele disse: a Bíblia é um oceano em que as grandes baleias se perdem dentro dela. Quantos podem glorificar a Deus porque o livro na tua vida, o livro da lei, não está perdido? Só quem ama este livro. Eu quero que você tenha tempo para muitas coisas na sua vida, mas eu não quero que você perca o tempo, aleluia, sagrado para o livro da lei. Comece a fazer uma varredura esta noite. Procura o livro esquecido na tua vida e na tua alma. Não tem nada que se compare a este livro. O salmista no Salmo 119, versículo 9 disse: como purificará o mancebo o teu caminho? Ele disse: observando conforme a tua lei. Salmo 119, versículos 11, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119 e versículo 63, ele disse: companheiro sou de todos os que te temem e amam a tua lei. Salmo 119 e versículos 65, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 130, ele disse: tua palavra é da entendimento ao sábio e esclarece ao simples. Salmo 119, versículo 140, ele disse: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Jeremias no capítulo 1, versículo 11 disse: Senhor, eu vi uma vara de amendoeira. Depois que Deus perguntou: o que vistes? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. No versículo 12 Deus disse: viste bem, porque eu velo para cumprir com
com a minha palavra. Jeremias capítulo 15, versículo 16, ele disse: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para o meu coração paz, gozo e alegria. Jeremias capítulo 22, versículo 29, ele disse: ó terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Jeremias 23 e 29, ele disse: não é a tua palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Isaías capítulo 40, versículo 8, ele disse: seca-se a erva e cai as suas folhas, mas a palavra do Senhor subsiste de eternidade a eternidade. Mateus 24 e 35, disse Jesus: vai passar o céu e vai passar a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Ei, sabe o que foi que Paulo disse aos Efésios no capítulo 6 e versículo 17? Ele disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe o que foi que Paulo disse na primeira epístola dele a Timóteo, capítulo e versículo 15? Ele disse: aceite esta palavra, Timóteo, porque ela é fiel e verdadeira e é digna de toda aceitação. Sabe o que foi que o escritor do livro de Hebreus disse no capítulo 4 e versículo 12? A tua palavra é viva e é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai até as juntas e medulas. Olha para cá, até as juntas e medulas. A medicina vai, a ciência vai, o homem vai e o conhecimento vai, mas olha o que é que ele diz: até a divisão da alma e do espírito. Só quem vai é a palavra, só quem chega é a palavra. A palavra vai onde ninguém vai. Deixa eu ver onde é que a palavra não está perdida e nem esquecida. Levanta a tua Bíblia agora para o céu. Baixa não, irmão, não baixa não, irmão. Cadê a geração que não perdeu o livro da lei? Ei, para os que perderam o livro da lei, resta morte, tristeza, angústia e desespero. Mas os que acharam o livro da lei, pode olhar no semblante de quem achou o livro da lei. Tem cântico na língua, tem riso no rosto, tem alegria, tem adoração, tem louvor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Escuta isso aqui: quando Ilquias achou o livro da lei, ele chamou o escrivão Safã, entregou o livro da lei na mão dele e disse assim: leia, porque também não adianta ter o livro da lei e não abrir o livro da lei para ler. A Bíblia diz que eles abriram o livro da lei e começaram a ler. Mas sabe onde é que eles fizeram isso? Na presença do rei Josias. Olha para cá, olha para cá. Quando ele começou a ler o livro da lei, sabe o que é que a Bíblia diz? Josias começou a rasgar as suas vestimentas. Sabe por quê? O livro da lei começa a revelar o pecado em que eles estavam vivendo. Ninguém quer abrir o livro da lei, porque o livro fechado, irmão, não vai resolver problema nenhum. A eficácia do livro é quando ele está aberto e é exposto. Eu estou falando de exposição bíblica. Eu não estou falando de conversa fiada. Eu não estou falando de tome posse, receba, lá vem o anjo, pula para cá, grita para lá, tira o pé do chão. Estou falando disso não. Eu não estou falando de bola de fogo no meio do povo. Não, eu estou falando de livro aberto, de livro da lei aberta. O que nós estamos precisando, irmão, é do livro da lei aberto e lido, exposto para o povo. O problema hoje é que nós estamos querendo pula para lá, pula para cá, grita para lá e grita para cá. Tem anjo na direita e na esquerda e o livro está fechado. Eu vou ser muito direto. O que estão querendo hoje é isso aí. Quando abriram o livro e começaram a ler, sabe o que é que a Bíblia diz? O rei rasgou as vestes. Sabe o que é que o rei está dizendo? Eu sou rei, mas humanamente falando sou igual a todos vocês. Ele começou a ver os pecados da vida dele quando o livro foi lido. Escute, rasgar as vestes naquela época significava manifestar a sua vergonha. É como que se hoje nós rasgássemos o nosso coração espiritualmente falando. Ei,
Se o livro da lei é lido e você não sente mais nada, tem alguma coisa errada na sua vida. Se a palavra de Deus não te constrange mais, tem algo errado na tua vida. Eu vou falar. Se você não se emociona mais com a palavra de Deus, tem algo errado na sua vida. Se a palavra de Deus não te empolga mais, está faltando alguma coisa na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta agora. O que é que tem emocionado você? Quer saber mesmo, pastor? Eu vou dizer. As dramaturgias da Rede Esgoto. Para você se emocionar num culto, irmão. Agora quando você está na frente de lá, você sabe do que é que eu estou falando. Aí corre lágrima e chora. Há 2 meses atrás eu me converti na minha casa. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Como assim, pastor? Nós excluímos a Rede Globo lá da nossa casa. E tem uma coisa, para a glória de Deus, não foi só a Rede Globo não. Nunca mais ligamos televisão na nossa casa, porque não presta, é lixo, não vale nada. Ei, eles estão querendo, sabe o que? Acabar com a igreja, mas a igreja tem poder para se levantar e dizer não para eles. Dizer não para eles. Você não precisa de lixo, você não precisa se alimentar de lixo, você precisa se emocionar com o livro da lei aberto e lido na sua vida. Eu queria ouvir glória a Deus aqui atrás também. Eu estou escutando só lá na frente. Eu estou sentindo Deus neste lugar hoje. Deixa eu ver quem está sentindo comigo. Deixa eu ver quem está sentindo a presença dele aqui. Eu estou vendo muitos jovens do DEJAG aí, inflamados pelo poder da presença de Deus que está neste lugar. A igreja vai se levantar. A igreja vai se levantar para dizer não a Satanás. Fica de pé agora. Só quem veio glorificar a Deus aqui. Malaxanjoro que alabra candoresai. Emando comintante elaia sandoro que alabra caça. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. O meu coração arde agora por uma geração de moças e rapazes que Deus está levantando no meu estado, na minha terra.
Mancho elabrais na manocação de olo que ambrandelexa na mandocandora que açaia canto. Pega, Jesus, essa moça e esse rapaz agora, sacode ele agora, Espírito Santo. Faz ele sentir agora, meu Deus, o ardor na alma dele com a presença do Senhor. Não quer sair. Deixa eu ver quem veio adorar a Deus aqui. Deixa eu ver aqui se ainda tem algum coração que arde quando a palavra é falada. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Segure na mão da pessoa que está do seu lado agora. Feche os corredores, por favor. Antes de você levantar a mão dessa pessoa, pergunte para ela se ela quer o que Deus vai derramar neste lugar agora. Pergunte para ela. Pergunta, você quer? Se ela disser quero, levante a mão dela. Só quem trouxe a boca, abre a boca agora. Já começou aí, ó. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com o nosso abre a tua boca e todo o seu amor, infinita humildade. Já tem jovens sendo tomado aí pela presença de Deus. Todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória infinita. Deixa eu ver quem vai adorar. Servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Alan, se o ano que vem eu não voltar no Dejac para terminar essa mensagem, pelo menos no capítulo 23, pastor Reginaldo, eu vou pegar você e Fred pelo pescoço. Eu queria entrar no capítulo 23, porque o miolo, o negócio está no 23, mas eu não vou extrapolar mais o horário do que já passou. Você entendeu o recado aí, pastor? Cadê o povo que veio adorar aqui esta noite? Cadê o povo que veio sentir a presença de Deus aqui esta noite? Será que ainda tem alguém esta noite que quer entregar a vida para Jesus? Será que tem alguém esta noite que ainda quer entregar a vida para Jesus? Olha do teu lado aí se tem alguém. Alguém que quer se reconciliar. E menos de mim. Será
Será que ainda tem alguém esta noite que quer entregar a vida para Jesus? Olha do teu lado se tem alguém aí, convida para entregar a vida para Jesus ou se reconciliar. Que Ele cresça e eu diminua. Há mais alguém? Que Ele apareça. Olha do teu lado aí se tem alguém, convida. Com a sua glória e todo o seu amor. Segurou na mão da pessoa que está do seu lado? Segura a mão dela lá em cima. Eu vou devolver o microfone agora. Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, o seu amor, mais de ti, mais que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Eu vou devolver o microfone agora. Abrace a pessoa que está do seu lado aí. Diga algo de Deus para ela. Diga: Deus conta com você para um grande avivamento nesse estado. Fala isso com ela aí, ora com ela. Ô glória!